Então, pessoal, hoje mais um episódio inédito do 92 Bytes. Estamos aqui, eu e Tainara Lucena, minha colega de bancada. Olá, José, tudo bem? Tudo ótimo, hoje melhor do que nunca, né? Com certeza, principalmente porque hoje a gente está com uma pessoa aqui que tem muita relevância, né, na área dos negócios. Sim, não só na área dos negócios, mas é uma pessoa que empreende no setor educacional muito forte, um nome, uma autoridade nesse segmento, tem um trânsito também político, empreendedor na cidade, muito legal. E hoje nós estamos recebendo quem, Tainara? Ricardo Carreira, diretor executivo da Faculdade de Negócios FAENE, professor da Universidade Federal do Maranhão e uma série de outras atribuições que eu vou deixar ele mesmo se apresentar. Bem-vindo. Poxa, tudo bem. Primeiro eu queria agradecer o convite, eu acho muito relevante a gente conversar sobre negócios, sobre experiências, né? Eu acho muito legal. E parabenizar vocês aqui da Hub 92, né? Pela iniciativa, pelos programas, enfim, por tudo isso que está acontecendo, que eu acho que fomenta muito o negócio. Além da FAENE, né? Nós temos também o negócio educacional, que é o Colégio Objetivo, que é uma franquia, né, nacional, e legal. A gente trouxe aí, em 2019, a gente trouxe para o Maranhão, e estamos aí, né, já com 2 unidades, montamos a primeira unidade, já estamos com 2 unidades hoje, unidade em São Luís e unidade ali na região do Maiobão, Passo do Lumiar. Então, é um outro desafio. Apesar de faculdade e colégio são da área educacional, mas são negócios muito diferentes, né? São gestão muito diferente. E, claro, a gente precisa de muito apoio. Eu tenho sócios, tenho muita gente aí que ajuda a gente a desenvolver. Enfim, é isso. Professor Ricardo, maravilha. Como é que eu lhe chamo? Professor, doutor? Normalmente professor, né? A galera já me acostumou, eu já acostumei com esse negócio de professor. E outra, ser professor, eu acho que essa é a grande paixão. Apesar de tudo, tá ali ensinando as pessoas, trocando experiência, eu acho que isso é algo que me motiva pra caramba. E quando um aluno chega e diz assim, professor, aquilo que o senhor falou na aula, caramba, eu apliquei lá no meu negócio e fluiu e a coisa melhorou. É isso que é o retorno da gente. Né? Perfeito. Eu imagino que é muito gratificante também ouvir um testemunhal desse, né? Com certeza. Professor, deixa eu lhe fazer logo uma pergunta muito curiosa. Eu imagino que seus alunos, a maioria deles pelo menos, nunca tiveram oportunidade de ouvir isso do senhor. Posso estar enganado. Mas me diga aí, o senhor já nasceu com 1,91 m, já era rico, nasceu num ambiente favorável para o empreendedorismo. Me conta essa história antes rapaz. O Ricardo que ninguém conhece. Bom, na verdade, ficar grande desse jeito assim demorou um pouquinho, mas realmente o cara que é muito grande, principalmente no Maranhão, fica assim meio que aberração, né? Um negócio fora do padrão, né? O pessoal pergunta, é daqui mesmo e tal, enfim. Mas a gente tem que saber lidar com isso, que a altura ela tem coisas boas e coisas ruins, né? O cara sempre bate a cabeça em alguma coisa, o avião ou o carro não acomoda ele direito, né? Fica mas também tem um lado bom, né? Pô, dá para jogar um basquete, dá para fazer algumas coisas interessantes. Bom, gente, rico não, viu? Sempre em busca de novos negócios, sempre desenvolvendo atividades, coisas que dão certo e que dão errado, porque isso é uma coisa que a gente tem sempre que estar preparado, né? Nem todo negócio, por mais que você planeje, ele não necessariamente vai dar certo. Então, desenvolver essa atitude de negócio, talvez eu desenvolvi isso porque eu tinha dentro da minha casa pessoas que geravam negócios também, né? Meus pais, meu pai, apesar de trabalhar na área da aviação e tal, em aeroportos, mas ele tinha com a minha mãe uma loja de vender presentes e tal, eu via muito isso. Minha mãe também vendia roupa. Então, esse universo empreendedor, né, comerciante, né? Eu tinha isso no meu dia a dia, então eu sempre gostei de fazer negócio, né? Porque eu aprendi isso dentro de casa, né? E isso estimulou bastante eu buscar esse tipo de coisa. E é algo que eu sempre digo para as pessoas, não necessariamente tu tem que ter o dom, né? Mas você tem que, de alguma forma, gostar daquilo, né? Tem que se identificar com aquilo. E às vezes não é fácil ser empreendedor, né? A gente sabe disso. Existem caminhos tortuosos. Então eu vejo hoje uma geração essa meninada aí, às vezes eles se assustam um pouco
pelo nível de dificuldade. Mas eu acho que a gente tem que entender o seguinte, essas barreiras que a gente vai precisar passar, elas fazem parte do contexto do negócio. A gente, às vezes, vai para um negócio que dá certo logo de primeira, tem um outro negócio que a gente analisou e tal, o perfil, na hora de botar em execução, ele não funcionou bem por alguns fatores que a gente não percebeu. Então, assim, a gente tem que ser empreendedor, trabalhar como empresário, viver esse negócio do mundo empresarial. É um caminho que eu acho muito bom, porque eu estou aqui há tantos anos falando sobre isso, né, desde muito cedo, mas é um caminho que vai ter um esforço, né? A gente tem que ter esforço. Vai ter acho eu que vale bastante a pena. Acho eu que vale bastante a pena. E o senhor passou sua adolescência aqui em São Luís mesmo? Morou em que bairro? Não. Assim, uma parte dela sim, né? Eu morei no Anil, né, uma parte da minha vida, morei no Ipase, também uma parte da minha vida. E depois, por questões de trabalho, meu pai foi transferido para morar no norte do país, né? Ali na região norte. A gente foi morar em Roraima, que na época, hoje já é um estado, na época nem era um estado, era um território nacional. Tinha algumas vantagens de morar num território nacional, como não tinha escolas particulares, só públicas, né, para atrair as pessoas. Transporte era totalmente gratuito, porque era uma região do país gigante que não morava ninguém. Estava em pleno desenvolvimento ainda. E aí tinha alguns estímulos. E meu pai foi transferido para trabalhar lá na Varig, né, antiga Varig. Ele trabalhava como gerente de aeroporto e a gente foi para lá. Eu acho que passamos uns 7 anos. Ou seja, parte da minha adolescência foi ali. E talvez ali tenha sido um ponto marcante para essa veia do empreendedor. Legal. Porque eu, jovem, tinha uma outra irmã também, e às vezes a gente ia para dentro da loja. Minha mãe tinha uma lojinha no aeroporto, que meu pai trabalhava também no aeroporto como gerente, tinha uma lojinha de aeroporto lá, vendendo presentes e tal, e a gente tava ali o dia todo, vendo, ajudando, carregando, botando na prateleira, passando troco, enfim... às vezes até dando uma de segurança, né? Minha mãe chegava e dizia, olha, fica de olho aí que entra muita gente de uma vez para a galera não levar nada. Ou seja, eu vivia aquela experiência de ser empreendedor. Então, uma parte... muita gente não sabe dessa história, realmente. Isso foi lá no fundo, né? Essa minha história antiga. É o nosso papel. Então, essa alma empreendedora começou muito cedo, né? Começou. Acho que eu tinha... algo em torno aí de 8 anos, 9 anos, eu estava ali no meio dessa confusão danada, né? E lá eu fiquei, eu acho que até uns 14 ou 15 anos, que foi quando nós retornamos para o Maranhão. E aí eu voltei para cá de novo. Então foi um pouquinho dessa trajetória aí, dessas experiências que a gente teve inicial, que compuseram com o que a gente veio. Aí vem a vida acadêmica também, né? Sim. Porque é aquela história. É claro que existem muitas pessoas, isso é uma outra discussão interessante, né? Tem até um vídeo que eu acho super engraçado, que é o cidadão dizendo que não precisa de faculdade, não precisa de nada, não precisa estudar, tal, eu vivo pela experiência, Sim. Aí ele vai pra briga e na hora da briga o mercado dá um bogue nele, um soco, ele cai durinho no chão, pronto, acabou. O mercado é fantástico. Muita gente vai dizer, mas Ricardo, tem muita gente, né, que é sucesso, mas não estudou. Eu falei, galera, a gente não tem que avaliar a nossa trajetória pelas exceções. Exatamente. Isso são exceções, pô. Vai acontecer? Vai acontecer. Tem um monte de gente que não estudou nada, mas tem aquela coisa, sei lá, os astros se conectaram naquele momento e ele deu certo. Mas isso não é uma regra, é uma exceção. Então a gente tem que entender o seguinte, bicho, por via das dúvidas, eu fui na regra. Eu não vou nessa coisa da exceção. Eu preciso fazer uma citação de uma pessoa que já não tá mais entre nós, que é meu pai. Ele falava assim, rapaz, o pior lugar que tem pra você empreender, eu vou falar olhando pra câmera, o pior lugar que tem pra você empreender é no acaso. É claro. Quando você empreende no acaso, aí tem que contar com a sorte. Se vale até falando pra galera que tá assistindo a gente aí, se vale de algum suporte, até para que as pessoas tenham uma reavaliação dos seus conceitos, quem pensa dessa forma. Sim. Eu vou pelo caminho mais fácil, eu não preciso... Tá. A gente tem que entender o seguinte, olha só.
não é que é segredo do sucesso, mas um negócio, para ele dar certo, eu preciso estar preparado para tudo que vai acontecer ou para parte das coisas que vão acontecer. Quando eu monto alguma coisa que eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer, o risco de dar errado é muito grande. Pode dar certo? Pode. Mas o risco de dar errado é gigante. Então, gente, mesmo quando a gente planeja, a gente erra, né? E eu tenho até um caso pessoal. Eu já errei em alguns negócios. Não foi só em um, não. Em alguns negócios. Posso enumerar eles aqui. As pessoas não têm que ter vergonha pelos seus fracassos. Os fracassos, outro ponto legal, o fracasso, ele é um ponto de estudo para o teu sucesso. Porque tu tem que entender, a não ser que tu não queira aprender com aquilo. Porque o fracasso, ele vai te dizer assim, olha, esse caminho que tu seguiu não é um caminho legal. Agora, se tu não perceber isso, pode ser que tu erre de novo, 2, 3, 4 vezes, porque tu não te preparaste para aquele erro. Eu acho que eu já citei esse livro umas 10 vezes aqui, né, Tainara? Tem um livro do John Maxwell que fala, às vezes a gente ganha, às vezes a gente aprende. Né? Pronto. Então ele trata justamente, faz essa abordagem, né? Então, às vezes não é porque não deu certo daquela vez que não vai dar certo na próxima, né? Você tem que aprender ali, estudar, ter um estudo de caso, ver onde é que você errou, alinhar ali para... Aquele caminho, aquela decisão que você tomou, né? E por falar nesses percalços que a gente passa pelo caminho, né? Principalmente no início da carreira, quais foram os teus principais desafios quando tu começou a empreender, a investir em algum negócio? Bom, a gente começa muito, como eu fui logo entendi que para eu ter sucesso, melhorar os meus resultados, eu teria que me preparar mais. Então, tem aquele desafio de você tomar uma decisão que vai ser uma decisão importante pro resto da tua vida, com 17 anos e tal, tu tá terminando o ensino médio indo pra... E aí, tu vai para onde agora? Normalmente, a decisão da tua vida, tu tá bem jovem para decidir, mas tem que decidir, tu vai seguir qual caminho, né? E aí, no primeiro ponto, eu ainda meio, vamos dizer assim, ainda não tão confiante com a área de negócios. Eu sabia, mas eu também vi o outro lado, né? Porque a gente vê o empresário, o empreendedor, olha ali, o cara tá muito bem, olha que maravilha, sucesso, andando de carrão, viajando e tal. Mas vamos ver a história, como é que ele chegou até ali. Então, eu via também em casa muitas lamúrias, meu Deus, o cliente não paga, meu Deus, eu não vou conseguir pagar o boleto e tal, o fornecedor. Eu via isso em casa também, né? Eu via esse sacrifício e tal. Falei, eu quero um negócio mais tranquilo para mim, eu acho que esse negócio dá muito trabalho. Então, no primeiro momento, como eu gostava muito de matemática, sempre gostei muito de números e tal. Como se tivesse mudado muito de lá para cá, né? Mas tudo bem. Pois ainda está descrevendo o cenário atual, né? Pois é, olha, eu tô falando de um negócio que aconteceu um bocado de tempo atrás, né? Mais de, sei lá, 30 anos, mais de 30 anos. Então, quando eu visualizava isso, no primeiro momento, eu fiz uma escolha, porque eu não acreditei no negócio. Eu gostava de negócio. Eu comecei a fazer pequenos negócios quando eu estava ali com 15 anos. Minha mãe vendia roupa, né? Aí, às vezes, ela trazia roupa para mim, né? Ela ia em Fortaleza, na época Fortaleza era muito distante, né? Fortaleza agora parece estar mais perto, né? Verdade. Mas era muito distante, parecia que eu estava em outro planeta. Então, ela ia lá, comprava roupa e vendia aqui, né? E, às vezes, ela trazia roupa para mim, para o meu uso, né? E aí eu ia pra rua com aquela roupa e um colega dizia, pô, que camisa bonita, que tênis bonito e tal. Eu falei, quer comprar? Quanto tu calça? Falei, rapaz, dá certinho, pronto. Aí eu chegava em casa descalço, né? Aí, mas que isso? Te roubaram? Não, eu fiz um negócio, tá aqui o dinheiro. Quanto a senhora gastou? Tá aqui o dinheiro que a senhora gastou, ainda sobrou esse aqui pra mim. Aí ela percebeu isso e de vez em quando ela trazia até umas roupinhas pra eu vender também. Legal. Então eu já comecei a fazer negócio ali. Mas parece que eu não tinha muita confiança, eu não tinha aquela confiança ainda. Eu falei, pô, eu não vou enveredar pro lado da administração, não, ainda não. O curso de negócio que tinha administração de empresa. Falei, não vou não, porque esse negócio dá muito trabalho. Como eu gosto de matemática, eu vou ser engenheiro, construir prédio ou engenheiro elétrico, né, para fazer telecomunicações, que eu acho que dá mais dinheiro. Isso em meado de, você lembra? 1991, 92. Nessa época só tinha 4 cursos legais, né? Pelo menos para sociedade. Pronto. Os cursos instagramáveis era medicina, direito, engenharia. Basicamente, esses três vocês tinham. Administração depois. Esse quarto eu tô querendo descobrir até hoje qual é.
Mas basicamente esse era os três. Esse era o os três, variável, né? Esses eram os isso aí. três, assim, que... Quem escolheu outro caminho, os pais já olhavam assim, será? Isso aconteceu comigo também. Aconteceu? Eu ainda tava inseguro. E ao mesmo tempo, eu cheguei na mesa de discussão e falei assim, tô pensando em fazer administração. Administração pra quê? Não sei o quê. Então fica aquela pressão, né? Vai fazer Sim. administração. Aí, bom, fiz engenharia. E eu não fiz só uma, não, fiz duas. Fiz engenharia civil e engenharia elétrica. Fiz na UEM e fiz na UFMA. Legal. Fui fazendo os cursos, sabe? O dia inteiro estudando. É porque o curso de engenharia, ele absorve muita gente, né? E fazendo cálculo de ponte e cálculo elétrico, eram duas faculdades muito fortes. Cálculo de cálculo. Porque são coisas assim que... Eu falei, enfim. caramba, será que é isso que eu quero mesmo? Mas eu não estava feliz. E até que chegou um dia, teve de novo vestibular, e eu fiz vestibular. Meu pai até pergunta, vem cá, tu vai ficar a vida toda fazendo vestibular, quando é que tu vai começar a trabalhar e ganhar dinheiro? Eu era passador de vestibular, acho que eu passei nos 5 ou 6 vestibulares. E aí, na época só tinha o M e UFMA aqui, não tinha nem particular. Legal. E aí eu resolvi fazer sem falar pra ninguém. Falei, pô, vou fazer aqui na UEMA administração só pra testar, né? E aí fiz o curso de administração, passei, na época passei em segundo lugar, né? E fui lá em casa e falei assim, ó, eu vou largar uma das engenharias. Eu vou largar a engenharia civil, porque eu acho que a engenharia civil o mercado tá sobrecarregado. Engenharia elétrica é novo. Falei, aí já foi aquele caos, né? Vai largar a engenharia e tal, não sei o quê. Vou largar. Aí eu larguei e comecei a administração. Pô, eu acho que era no 7º período de engenharia. Pô, já estava mais para terminar do perto do fim do que do início, né? São 10 períodos, né? São 5 anos. E já estava no 7º, né? E eu estava já com... Eu comecei no 5º, fazendo administração e engenharia. E aí eu já estava no 7º período, 1 ano depois, e estava já indo para o 3º período de administração. E aí eu disse assim, pô, me identifiquei com a administração. Discutia com os professores, a gente falava de negócio, comecei a trabalhar num estágio em um banco e tal, e aí eu via muito negócio acontecendo, empréstimo e tal, falei, pô, e comecei a ganhar dinheiro também, né? E aí, caramba, é a administração que eu quero, não é engenharia. Aí eu falei assim, engenharia civil eu cancelei mesmo, pedi afastamento do curso 100%. No curso de engenharia, para não deixar meus pais muito tristes, eu falei, vou só trancar. Posso trancar por 2 anos, vou dar uma trancada. Aí eu vou dizer, ó, pai, eu vou terminar esse aqui que é mais rápido e depois eu volto para fazer o de engenharia. Né? Dei uma administrada em casa, né? E aí, gente, aí pronto, eu me dediquei 100% à administração depois disso. Acho que eu comecei o curso de administração em 94, né? Eu já estava fazendo engenharia desde 91. 92. E aí, quando eu comecei a administração, que aí eu fui realmente me envolvendo de corpo e alma com o curso, trabalhando. E aí aquela história. Como eu tinha aquela veia do empreendedor, eu comecei a dizer assim, pô, vamos criar um negócio. E com outros colegas, com mais 2 colegas, eu falei, pô, bora montar um negócio. Aí eu tava falando sobre o erro, né? Como é que foram as principais dificuldades que eu tive. A pessoa, quando é mais jovem, isso vale para toda essa galera, a gente tem muita vontade de fazer, né? Porque o fazer tá na veia, né? Eu quero fazer, executar, né? E a gente não para muito para planejar, a gente quer fazer, né? Porque aquilo ali tá no sangue, nós estamos com aquele sangue quente, eu quero pular desse negócio, eu quero viver essa experiência. E aí eu disse, gente, bora montar um negócio, vamos. Mas não tem dinheiro. Não, então jeito, pai ajuda e tal. Eu já trabalhava, eles não. Mas não, teu pai ajuda, eu tenho um emprego, já começo a trabalhar, já começo a ver, montamos um escritório e tal, pegamos mesa, um computadorzinho e tal, reunimos. Foi o nosso primeiro erro, né? Quando a gente reuniu o primeiro dia de trabalho, um olhou para a cara do outro assim, nós estamos montando uma empresa, uma consultoria em quê? A gente não sabia nem que era. Consultoria de quê? Falei, rapaz, boa pergunta. A gente não sabe nem qual é o negócio da gente. Montou um negócio. Montamos um escritório que não sabia o que ele fazia. Mas tinha, assim, né? alguma ideia inicial, a gente vai atender de X tudo, a gente queria empresas. fazer consultoria de qualquer coisa. Financeira, de marketing, de vendas, de logística. O que aparecesse. Muito amplo. Mais uma vez... as pessoas um pouco mais novas
elas são muito ansiosas de querer resultados rápidos, e um negócio, tu precisa entender que ele tem o tempo dele. É verdade. Né? Olha, isso dá um corte, não dá não? Dá um negócio bom. Perfeito. Ó, galera, o negócio tem que respirar. Tem que respirar. Sim. Né? O pessoal tem que respirar. Aquele negócio, ele tem que começar a dar, respirar, dar resultados e tal. Não adianta a gente querer sangrar o negócio logo no início, né? Porque isso é um problema. E quando eu montei essa primeira empresa de consultoria, a gente, quando montou essa primeira empresa, eles queriam resultados muito rápidos. Pô, nós estamos com 1 mês. Ah, não apareceu nenhum cliente. Calma, nós estamos desenvolvendo e tal. Sim. Aí talvez tenha um primeiro cliente para a gente começar, primeiro cliente na área de logística que a gente conseguiu. Né? Começamos ali, mas uma coisa muito arrastada. Com 6 meses de empresa, os 2 pediram para sair. Porque eles não estavam mais aguentando. Assim, pô, Ricardo, tá muito pouco, a gente não está conseguindo sustentar isso aqui, nós estamos tirando dinheiro do nosso próprio bolso e tal. Eu falei, galera, a gente tem que aguardar. Porque o negócio está desenvolvendo. Uma consultoria, ela precisa ter credibilidade no mercado. Nós somos 3 jovens, acadêmicos de administração. Pô, não é todo empresário que vai abrir as portas da empresa dele para eu dizer para ele como ele deve fazer, se eu nem tenho ainda aquele know-how para dizer para ele como fazer. Então, isso é devagar, a gente vai ter que criar autoridade nisso. Mas eles não tiveram paciência e saíram do negócio. E eu não quis fechar o negócio. Chamei a minha esposa, que eu tinha acabado de casar também. Eu falei, e ela é da área de publicidade e propaganda, já trabalhava na Mirante e tal. Eu falei, ó, bora continuar o negócio. E aí vamos continuar esse negócio. Eu estou terminando a faculdade agora. Tu tá terminando, ela estava terminando a faculdade de publicidade e propaganda. Bora se unir aqui para a gente continuar esse negócio. Aí eu comecei a fazer aquele ajuste fino. No primeiro momento que a gente lançou a empresa, a gente lançou com foco na consultoria, que era muito mais difícil, porque você teria que ter muita autoridade no assunto, as empresas ainda não olhavam isso com bons olhos, mas eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de falar com as pessoas, já era professor, isso foi uma parte da minha vida que eu acabei não contando também. É uma das coisas quando eu voltei, por isso eu gostava tanto de matemática também. Legal. Eu estava terminando o ensino médio, ali na época era 2º grau, né? Isso, a gente exato. fazia 2ª série, 3ª série. E aí naquela época, quando eu era muito bom de matemática, eu tive convite de professores. Rapaz, tu não quer dar aula pra gente? Tu vai tirar dúvidas. Primeiro eu ia pro tirar dúvidas nos cursinhos. Sim. Eu ficava tirando dúvida de matemática. Aquele aluno tá ali, ó. O Ricardo é o tira dúvida. Eu tava lá nos meus plantões, ganhava um dinheirinho e tal. E aí, Ricardo, olha, faltou um professor, dá aula aqui no lugar dele. E show. A galera adorava. Pô, o Ricardo tem um palavreado nosso e tal, e gostava de matemática, explicava e tudo. E eu comecei a enveredar a coisa do treinamento, da aula, mas voltado pra matemática, né? Quando eu fiquei sem os sócios, né, e trouxe a minha esposa, eu disse assim, olha, vamos mudar um pouquinho o foco da empresa? Isso é normal dentro do negócio. Tu vai ajustando o teu negócio. né? O que as startups chamam hoje de pivotar, né? Pronto. Com certeza. O que nós vamos fazer? Pô, eu acho que o foco talvez mais fácil da gente entrar no mercado é o treinamento. No primeiro momento, comigo. E aí eu comecei a fazer algo que é muito interessante, que é treinamentos, assim, não era um treinamento, era uma palestra gratuita. Falei, você não quer conhecer o nosso produto? Nós temos treinamentos na área de venda, treinamentos na área de logística, que eu gostei muito dessa área de movimentação de carga e tal. Legal. E aí o cara gostou, eu falei, vem dar uma palestra. Primeira palestra, show, sucesso. Aí contrataram a gente. Eu fiz negócio pro Grupo Lusitana, na época. Né? Dei treinamento pro Grupo Lusitana. Né? E eles contrataram a gente. Pena que o Grupo Lusitana pagava, mas também gostava de pagar com cesta básica, com comida, né? Eu falei, pô, mas permuta e tal. Mas assim, mas eu preciso pagar as contas. Era o começo, tu tinha que ir pro negócio. Aí conseguimos um pequeno contrato com os Correios na área de logística. E aí começou, né? E aí as pessoas começaram a conhecer e eu comecei a colocar clientes que a gente já atendeu. Legal.
voltado para treinamento, né? E daí surgiu a Excelência Consultoria e Treinamentos Limitada, que foi quem realmente desenvolveu esse negócio. Mas foi bem complicado nesse início, porque a gente primeiro tinha dificuldade de entrar no mercado, as pessoas não acreditavam, ainda muito jovem, Sim. né? As pessoas ainda tinham um pouco de dificuldade de saber se eu... Mas com a consultoria era mais difícil comprovar isso. Mas com o treinamento, a gente conseguia comprovar mais rápido, porque uma palestra bem dada e tal, encanta. Falei, pô, gostei, esse menino é bom. Então, peraí, vamos dar um treinamento pro meu time. E aí o treinamento dava resultado. Depois nós fizemos uma mega parceria com o pessoal da Potiguar. Potiguar, o Marcelo, o Márcio, fantásticos dois, né? Contrataram a gente durante uns 2 anos pra gente dar vários treinamentos lá. E daí Aí eu comecei a não dar só eu treinamento, porque eu não tava dando mais conta, graças a Deus, né? Comecei a chamar outros professores, né? E aí eu comecei a dar aula em faculdade também. Isso é uma outra coisa que dá muita autoridade. Porque todo mundo começa a dar aula, eu dei aula no Selma, na antiga Fama e tal. Aí é o professor Ricardo, ele é o dono de uma empresa de treinamento. Aí eu começo a conhecer futuros clientes, porque o aluno é o futuro cliente teu, né? E aí a gente começou a entender que o mercado poderia ainda ser melhor, não só corporativo. A gente poderia montar cursos para o público em geral. E aí eu comecei a fazer palestras dentro de hotéis, né? Legal. E foi um dos meus segundos fracassos, né? Porque teve um primeiro ali no início da empresa de consultoria. E aí eu comecei a acreditar que era fácil, né? Treinamento eu já estou bem, vou arrebentar. E o aluno é um negócio maravilhoso. Eu amo meus alunos, mas às vezes a gente acredita mais ou menos no que eles dizem, né? Então, eles, professor, na hora que o senhor fizer uma palestra, todo mundo vai, porque todo mundo adora a sua aula. Eu falei, então tá. Aí eu me empolguei. Contratei um hotel, um auditório lá para 300 pessoas, porque eu tinha muito aluno, eu comecei a dar muita aula, né? Então tinha muito aluno. Eu falei, pô, vai ser fácil. Sei lá, eu cheguei a ter 14 turmas em cursos de administração, né? Espalhado por esses campos todos de faculdade que tinha aqui particular. E eu vou arrebentar, pô. Sei lá, 14 turmas, 50 alunos em cada turma, eu tenho quase 1000 alunos aí para mim. Fácil, botar 300 pessoas não vai ter dificuldade. E aí eu montei o treinamento, né, uma palestra legal, eu e mais 2 professores, um evento do dia, a noite toda, começava às 7 até às 10. E aí todo mundo botando o nomezinho lá. Não, eu vou participar. Tá. Eu, caramba, já estamos com mais de 350 inscritos. Só que as pessoas se inscreviam assim, só botavam o nome. Botava o nome. Beleza. E eu me empolguei com aquilo. O que aconteceu? Eu fiz com muita antecedência a divulgação, tipo, em maio, o início de junho. O evento ia acontecer em julho. Primeiro erro. Data. Errei a data, né? E aí preparei tudo, um coffee break maravilhoso e tal, todo empolgado. Fica tranquilo, montei a equipe lá para receber. Eis que no dia do evento, para 300 pessoas, vieram 14. Eita, professor. E dessas 14 eu tinha 7 permutas do Jornal Imparcial que permutou para fazer divulgação do evento. Caramba. E mais papai e mamãe também, que confiam. Ou seja, pagantes, talvez eu tivesse ali uns 5. Tinha ao todo uns 20 pessoas ali de público no teu evento. Sei lá, uns 5 ou 6 pagantes. Aí eu olhava pro palco, e olhava pra plateia, e os outros professores atrás. E aí, professor, vamos lá? Vamos. Por respeito aos que vieram. E o salão enorme, só cadeira. Fazia eco. E a gente deu a palestra. Ficamos, apesar de impactados, né, com o resultado, mas a gente teve que dar a palestra e foi muito legal, quem foi gostou. Mas depois do evento foi uma tristeza muito grande. Eu lembro sentado na escadaria do Hotel Brisamar ali, eu olhei para minha esposa e falei, vou desistir desse negócio, vou acabar com a empresa, vou ficar só dando aula, que esse negócio não dá certo para mim. Como é que nós vamos pagar esse hotel? Como é que nós vamos pagar o coffee break? E o cara dizia, pode recolher o coffee break? Não, senhor, bota dentro dessa sacola que eu vou comer isso aqui uma semana todinha, só de raiva. Era coffee break para 300 pessoas, foram 20, pô. Então tinha muita comida sobrando, né? Aí nós botamos, eu fiquei lá comendo pão de queijo, meia-noite lá na porta do hotel, perguntando o que eu vou fazer da minha vida. Mas aí, gente, é aquela história.
tem a questão da resiliência, da vontade, Sim. do acreditar, né? E a minha esposa foi muito importante, a Michelle foi muito importante para mim nisso, porque ela segurou na minha mão e disse, não vamos desistir não, vamos para frente. Você é um cara que tem potencial e pode, né, desenvolver. E aí, eu fui entender por que eu tinha errado. Caramba, a galera gosta da minha aula e de mim, prometeram que iam vir. Foi num lugar maravilhoso. Tinha tudo. Pô, o que foi que aconteceu? Era julho, férias, né? Aí eu comecei a analisar o que tinha acontecido. Os alunos voltaram das aulas, né? Eu fiz uma negociação com o hotel, falei, hotel, segura um pouquinho aí que eu vou pagar em breve. Aí fiz uma negociação lá com eles. E aí, quando as aulas voltaram, eu fui fumaçando nas turmas. Falei, galera, pô, vocês não vieram e tal. Ah, professor, a gente até esqueceu, ó, férias, né, professor? Viajei, não sei o quê. O problema foi essa data que o senhor marcou. Que data ruim. Por que o senhor não marcou antes? Pô, por que vocês não me disseram? A gente nem percebeu. Se era o senhor, a gente anotava o nome e disse que ia. Beleza. Se eu fizer de novo, vocês vão? O cara é maluco, vai fazer de novo? Pode fazer que a gente vai agora. Em respeito ao... Nem que a gente não queira, a gente vai. Então, beleza. Aí ficou na minha cabeça essa data, que foi no dia, acho que 6, é véspera do feriado, acho que 6 de setembro. Não, desculpa, 22 de setembro. Eu marquei um novo evento. Só que agora, meio com medo, Sim. Em vez de eu pegar um auditório para 300, eu peguei um auditório para 150. Eu falei, Brisamar, eu vou pagar metade do que eu estou devendo, mas eu vou querer alugar outro. E eles foram muito gente boa e liberaram pra gente alugar mais uma vez, 150. E aí eu comecei a fazer as inscrições. Só que dessa vez eu já aprendi. Primeiro, mudei a data. A gente tem que aprender com os erros. Claro. Segundo, eu preciso de um compromisso maior do que simplesmente a assinatura de vocês. Tem que fazer o pagamento antecipado. Aí a gente começou. Tu vai? Vou. Já pode pagar? Pessoal, posso pagar amanhã, beleza. Traz o dinheiro bem aqui. Na hora que eu botar o PG, aí eu consegui. Eu acho que antes de fechar o evento em si, a gente já tinha umas 130 pessoas pagantes. Eu falei, pô, o evento já pagou esse e já pagou a metade do anterior que eu tava devendo, tá tudo certo, tô bem, tô feliz da vida. 150 pessoas, vai ser legal. Diminuiu o passivo. Olha que coisa linda que é isso. Se essa galera não vier, tá tudo certo. Tu sabe aquela coisa do engajamento? Um fulano falou por si, tu vai no evento do professor Ricardo? Vou. Tu não vai não? Não. Ah, eu vou também. Só tu não vai. Aí, então, porra, todo mundo vai. Pá. No dia do evento, 150 pessoas, tinha mais de 300 pessoas querendo entrar. Fui lá no hotel, desesperado, tal, falei, rapaz, aquele auditório de 300 tá disponível? Rapaz, professor, a gente vai ter que dar uma limpada nele. Eu seguro a galera aqui uns 15, 20 minutos, limpa tudo, bota as cadeiras, nós vamos transferir essa galera pra lá. O evento deu 305 pessoas. Eita, que bom. Então, isso até me arrepia. E foi um momento importantíssimo, que foi, mas eu até digo assim, isso aqui foi um capital de giro pra gente, né? Para começar a consolidar ainda mais o nosso negócio, né? Então foi um erro que aconteceu, a gente identificou o problema imediatamente, fizemos os ajustes e depois o evento foi um sucesso, e aí outras coisas aconteceram que foram fantásticas. Então isso aí foi uma outra história de fracasso que depois se transformou em algo de sucesso. Né? Parabéns, professor. Muito edificante, inclusive, ouvir, né? Quantas história... pessoas já não desistiram já no primeiro erro. E a sua história é um testemunhal muito bom. E eu imagino também que não tem nada mais gratificante, né? Do que você empreendeu ali, deu errado, vamos tentar de novo, deu certo. Pois é. Eu tenho certeza que foi estimulante também. A tua plateia deve ter gostado demais, com certeza. Foi assim, maravilhoso, a galera aplaudindo, os outros dois professores, a gente se emocionou lá em cima, porque eles estavam tão, assim, se sentindo fracassados quanto eu estava. Só que, claro, vem de uma frustração, né? Teve uma frustração no caminho aí. Só que, assim, claro, o mais impactado era eu, porque o investimento foi meu, eu que assumi, eles eram tipo contratados para fazer o evento junto comigo. Então, quando eles viram aquilo tudo funcionando bem, pô, foi maravilhoso. E abriu portas gigantescas pra gente. Isso aí é fantástico. Professor, deixa eu te fazer aqui Vou direcionar um pouco mais esse assunto para a área educacional. Eu tive presente recentemente num evento
promovido, que, na minha opinião, foi um case de sucesso, embora eu imagino que você já deve, não sei se vocês já faziam antes, mas foi o meu primeiro contato, né? Foi quando a gente se conheceu, inclusive, pessoalmente. Verdade. Eu fiquei muito impactado, porque eu estive presente, vou até falar olhando para a câmera, eu estive presente no mês passado, num evento promovido pela FAENE, onde era um trabalho de conclusão de curso de um MBA, lá era MBA, não era? Ou era pós-graduação? O MBA, que é uma pós-graduação voltada para negócio, né? Perfeito. De empreendedorismo na área de hotelaria e eventos. Exato, gastronomia, hotelaria e eventos. Então, eu participei de um TCC. Para mim, eu pensava que eu estava participando de um evento naquele momento, né? Um evento muito bem feito, muito bem planejado. Assim, José, enumera os erros que você achou lá. Rapaz, eu já procurei, só... Tava impecável. O único erro foi que eu não fiz a barba direito para ir no evento, mas, nossa, tava... Foi não ter conseguido aproveitar aquele coffee break maravilhoso. Sim. Que tava incrível. E aí, durante o convite para participar do evento, né, a pessoa que me convidou falou: José, é um TCC lá, não pode dar nada errado. Eu falei: como assim um TCC? Aí foi me explicar, eu falei: nossa, que legal. E ali eu dei um mergulho ali no trabalho, né, que vocês desenvolvem com os alunos. Pude perceber que ali era a faculdade acontecendo na prática, né, o empreendedorismo que eles aprenderam ali na sala de aula, estavam empreendendo já tudo aquilo no evento e de fato foi impecável. Falamos um pouquinho sobre aquilo lá, mas professor, me fala mais sobre a FAENE, me fala mais sobre como que vocês têm empreendido assim juntamente com os alunos, né? Não só no setor educacional, mas trazendo eles para a prática também, porque eu creio que o ápice ali não foi só a questão acadêmica, que a academia por academia a gente tem centenas de faculdades, centenas de universidades aí espalhadas pelo Brasil, mas foi aquele lance de tirar o aluno da sala de aula e, pessoal, bora botar a prova aqui. Então ali eu vi realmente a coisa acontecendo, né? Sem dúvida. Aquilo ali, na verdade, foi tão desafiador para eles quanto foi para a gente, porque foi, na verdade, o nosso primeiro trabalho de conclusão de curso que a gente batizou, né, como TCC On. Legal. Né? Ou seja, ligado, né, o TCC na prática. E isso, quando a gente começou, essa galera, esses alunos são sensacionais. Foi a nossa primeira turma, em final de 2023, quando nós começamos, dezembro de 2023, nós começamos essa primeira turma, que foi um desafio. A gente nunca tinha desenvolvido nenhum curso voltado para a da gastronomia e da hotelaria e de eventos, né? Mas foi uma coisa onde que eu descobri isso, o empreendedor ele tem sempre que estar entendendo, avaliando o que está acontecendo no mercado, né, no cenário que ele vive. Eu estava muito voltado para o cenário desenvolvimento de pessoas e tal, mas assim, gestão empresarial, gestão financeira, logística e tal, muito nesse mundo, né? E não estava saindo um pouco dessa bolha, né? E aí, quando eu comecei, eu sou professor da Universidade Federal, do curso de administração, mas me convidaram para dar aula de administração para o pessoal de hotelaria, né? Falar sobre, inclusive, gestão de estoque, essas coisas todas, para o pessoal de hotelaria. Aí eu nunca, assim, para hotelaria, será que eu vou me adaptar? Porque eu dou aula, eu sou professor da UFMA desde 2015, eu sempre dei aula para administração, nunca dei aula para hotelaria. E fui lá, inclusive o campus da hotelaria é diferente, né? Fica ali na fábrica, né? Santa Eulália, eu acho lá no centro, então é um ambiente diferente, mais turístico e tal. E os alunos, adoraram a forma como eu estava passando a aula, eles adoraram. E eu comecei a me identificar bastante com eles também, eles contando experiências, comecei a participar de eventos feitos pelo curso de hotelaria, comecei a perceber, caramba, turismo é um negócio muito interessante, muito importante pra gente, né? E aí, eu tinha um bom contato, né? Depois eu oficializei isso, mas uma das sócias, e hoje a CEO e diretora geral do Hotel Blue Tree, é minha tia, né? Mas a gente sempre teve uma relação muito profissional com relação a negócio. Negócio é negócio, né? Independente de tudo. Eu cheguei para ela e falei assim, ela na verdade me chamou, a Jacira, e me perguntou, pai Ricardo,
tô com uma dificuldade de mão de obra não tá legal. Aquela angústia de muitos empresários, né? A gente tem que melhorar a mão de obra. Eu falei para ela, olha, eu estou com uma ideia de montar um curso de pós-graduação para gestores na área da gastronomia, da hotelaria e de evento. Porque, gente, a formação começa aqui, em quem tem a ideia. Não adianta eu ter uma base treinada e a liderança não saber lidar com aquilo, né? Então eu tenho que ter um líder que entende o negócio, que realmente sabe da importância do treinamento e tal. Ela falou, pô, adorei a ideia. Eu falei, mas bora fazer diferente. Bora fazer na prática. Eu não quero fazer um curso de gastronomia e hotelaria dentro de uma faculdade. A faculdade tem aquela coisa de sala de aula e tal. Claro, é a faculdade que está fazendo. Vamos ter algumas aulas lá, claro, dentro de uma sala de aula tradicional, mas vamos fazer muita coisa na prática. Quando eu tiver uma aula, por exemplo, da área de culinária mesmo, de pratos e tal, vamos fazer aqui na tua cozinha? Ela, poxa, legal. Quando eu tiver a parte prática de hotel, de gestão de hotel e tal, vamos fazer aqui dentro do hotel. Quando tiver a parte de bebidas, coquetéis, vinhos e não sei o quê, vamos fazer aqui dentro. Quando tiver a parte de evento. Aí nós fizemos, ela adorou, fiz um projeto, mandei para ela, ela disse, o hotel é teu, pode estruturar o curso que vai dar certo. E aí a gente estruturou o curso dessa forma, bem prático, né? Onde tinha as aulas práticas e as aulas gerenciais, que eu sempre dizia, não é que são aulas teóricas, são aulas mais de gestão, por exemplo, gestão de custo, gestão de estoque e tal, a gente fazia dentro da faculdade. E as disciplinas mais práticas dentro do hotel. Só que na hora que a gente fez o projeto, eu falei, vou botar mais uma coisinha aqui. Porque todo o trabalho de conclusão de curso, pelo menos na maioria das faculdades, é aquele trabalho, algumas faculdades já têm projetos mais práticos e tal, que eu acho muito interessante, o MEC flexibilizou bastante isso, Sim. Que antes era muito engessado, né? E a gente não podia mexer, agora pode mexer do jeito que quiser. Então, como o MEC liberou essa parte, eu falei, não vou fazer um trabalho de conclusão de curso assim, a pessoa falar sobre um tema e apresentar, não. Vamos fazer um trabalho prático, vamos fazer um evento, esse evento vai ter que ter música, vai ter que ter comida, vai ter que ter convidado, vai ter que ter marketing, vai ter que ter um monte de coisa. Tudo isso que envolve quem trabalha com gastronomia, quem trabalha com evento, quem trabalha com hotelaria. Vai ter que ter palestrante de fora, esse palestrante tem que fazer visita, esse palestrante tem que estar dentro do hotel. Vocês vão se arrumar. Divulgação, planejamento. Só que quando a gente faz isso no projeto, todo mundo acha lindo. Né? Ah, que maravilha e tal. Só que isso não é fácil. Né? Não é fácil. E só é possível quando nós temos alunos que realmente absorvem. E aí foi o que aconteceu. Essa turma, a gente teve um grande prazer de ter essa turma. Que a gente teve a grande maioria das pessoas que estavam, são 25 alunos, que eu digo que ainda não terminou, né? Que eles ainda estão na fase, vai ter a formatura oficial em junho e tal. Então nós ainda estamos aí nos finalmente. Os relatórios do que eles fizeram, porque tem agora a parte documental de tudo que eles fizeram, eles vão documentar e entregar para a faculdade para dar a nota, né? Inclusive tem um material nosso lá nessa documentação. Fiquei Fiquei muito feliz e honrado de participar. Então, a ideia de fazer, os alunos absorveram muito bem, as aulas práticas foram boas, as aulas teóricas também. Então eles abraçaram a ideia, foi maravilhoso. E aí quando estava chegando no final do ano passado, eu falei para eles, gente, agora é o seguinte, janeiro é a nossa última disciplina oficial, e agora é preparação para o trabalho de conclusão de curso. Aí caiu a ficha para eles. Caramba, nós vamos fazer um trabalho de conclusão de curso desse jeito, é prático. Não é só apresentar um tema. Não. Vocês vão montar fazer um evento. Aí foi aquele alvoroço. Caiu a ficha. Conta, não sei o quê. Como que não, pô? Tá cheio de empresário aqui, tá cheio de gente que aprendeu tanto no discurso. Vamos botar o que a gente aprendeu no curso na prática. E eu vou dizer para vocês... foi assim uma coisa que eu me emocionei várias vezes naquele evento, né? Eu falei pra galera o quanto foi, e olha que eu tô nessa coisa da educação, de conviver com alunos há mais de 30 anos, e a gente não pode deixar de se emocionar quando vê uma coisa funcionando tão bem. Eles fizeram, na verdade, muito mais do que eu estava imaginando. Eu imaginei um evento, claro, bem estruturado e tal, mas a proporção que eles deram para o evento, as pessoas que foram envolvidas no evento, as conexões que eles fizeram, a grande maioria do que eles conseguiram ali foi através de parcerias. Sim. Custo baixíssimo para fazer,
né? Então muita coisa foi parceria com hotéis, parceria com translado, parceria com empresa de turismo, parceria com buffet, ou seja, parceria com empresas como a Fé Comércio, né, com vocês, enfim, com comunicação, com marketing. Então, eles conseguiram boa parte das coisas. Teve algum custo, conseguiram um palestrante que veio de Caxias do Sul, né? E, enfim, eles conseguiram organizar, tudo muito organizado, desde a entrada, dentro todo o contexto. Eu até brinquei com eles e falei, olha, professor, quem está nos avaliando? Além de mim, tem mais 2 professores avaliando. Tinha alguns professores lá. Aí eles não sabiam quem eram os professores que estavam avaliando, né? Depois, né, Então a gente falou, estavam... né, que era eu, o professor Lula e o professor Daniel, estávamos avaliando. E eles ficaram, assim, meio tensos, né? Pô, caramba, quem tá nos avaliando e tal. Falei, gente, faz o que tem que ser feito. Vocês são fantásticos, vai dar certo. E aí foi um evento lindo, vocês viram. Sim. Foi um evento espetacular, com muita discussão, com debate legal, com exposição de ideias. E eu até disse, a gente botou o nível muito lá em cima. Espero que a segunda turma seja, no mínimo, no mesmo padrão dessa, porque... vocês botaram o nível desse curso altíssimo. Hoje, graças a Deus, até por força desse sucesso, a gente já está sendo procurado. O curso vai começar em agosto, a segunda turma. Nós estamos começando as inscrições agora. A turma termina em junho, essa turma, e aí vamos começar a segunda em agosto. Então, as pessoas já estão nos procurando, já estão perguntando, já estão fazendo pré-inscrições. Então, isso é muito legal, né? Eu acho que isso é muito gratificante. Por quê? Porque a gente fez alguma coisa que foi relevante, né? Sim, sem dúvida. A pessoa, inclusive, convidou a gente, né, para participar, que foi a Dani Cantanhede. Beijo, Dani. Dani. Ela falou, José, tu gostou mesmo do evento? Eu falei, eu adorei o evento. Ela, o que você mais gostou? Eu já sabia que ela ia fazer essa pergunta, né? Ela sempre, a primeira pergunta tá preparando a segunda com a Dani. E eu falei, Dani, o que eu mais gostei de verdade, pode ser irrelevante para outras pessoas, mas foi o cumprimento do horário. Falei, gente, vocês foram na pauta do início ao fim, o horário bateu, fechou tudo dentro do prazo, dos horários. Um novo padrão até para a área de eventos, né? Eu vi ali tudo estruturadinho, Sim. Todos os horários, tudo cumprido de acordo. Tinha dentro música, da pauta. Tinha ali isso tudo planejado. Sim. Eles fizeram várias reuniões, eu participei de algumas reuniões, não participei de todas, porque eu era uma espécie de orientador deles. Então eu participei de algumas e muita discussão, porque sabe como é que é? Bastidores de um evento desse tem pancadaria. Tem pancadaria. Muita gente boa também junto ali, cada um com sua opinião, um tá ajudando um pouco, o outro não tá fazendo nada, o outro tá trabalhando demais, tem aquela confusão, sempre tem. Eu disse, gente, é normal. Nós vamos desistir, não vão não. Nós vamos até o fim desse negócio. E eu fiquei maravilhado, o horário e o painel, né? Teve um dos painéis lá, eu vi que, poxa, levantou realmente pautas muito relevantes, né, para a área de gastronomia, hotelaria, turismo, enfim, todo esse ecossistema que envolve o turismo, que é grande, por sinal, e, poxa, tiveram opiniões contundentes, tiveram algumas reivindicações também, eu achei fantástico, né? Tivemos então, representantes do Poder Público, os 2 secretários de turismo estavam lá, né? A secretária do Estado e o secretário do município, é muito importante isso, né? Uma plateia muito engajada, né? Isso. Que levantava a mão e defendia sua opinião ali, Sim. trazendo aquela visão toda para o cenário do Maranhão. Né, da nossa cultura aqui. E não era só aluno que estava participando, né? A sociedade representada lá, estava lá no geral, e eu vi realmente ali, e de novo, o evento não era só buffet, não era só palestra, teve painel, teve pautas relevantes sociais, né? Enfim, que envolve todo vários segmentos, né, sociais. Vocês também estão de parabéns que montaram lá um cenário para entrevistas e tal, eu achei fantástico, foi muito legal também. Trouxe uma dinâmica diferente pro evento. Foi fruto do que o senhor empreendeu. O pessoal de evento falou, temos que levar alguém do setor de comunicação, alguém que tope montar isso aqui e tal. Enfim, lançaram o desafio, nós fomos lá representando a 92.3 FM, né? Isso. E a gente também estava sobre as regras ali, a Dani estava ali, o time, a hora, o minuto exato, entrou um. Ela que estava coordenando ali tudo, então Eu achei maravilhoso a estrutura. Então foi fantástico participar disso tudo. O negócio estava tão organizado e eles estavam tão focados que eu fui tentar quebrar a regra, porque o pessoal da TV que estava lá estava me pressionando para começar o evento antes, porque eles tinham que sair e tal.
Aí eu falei, vou ver se eu consigo, vou falar com a organização do evento. Eu falei, Dani, não, tem que seguir o roteiro e tal, não sei o que. Tá bom, calma, não mexe nada. Ó, gente, não dá não, se vocês quiserem filmar, tem que esperar. Vai começar no horário que foi dito que vai começar. E eu acho que isso que abrilhantou tudo, né? Foi ver a coisa funcionando, engrenada, azeitada. Foi muito legal, eu adorei, fantástico. amei, estou muito de parabéns, muito. É isso aí. Então, tem a próxima, pode Eu falar. tenho, sempre tenho muita, mas vamos lá. Pode soltar. Professor, deixa eu te falar uma outra coisa. E case, acontece, lógico, vocês, eu acho que é toda uma construção, né, que dentro da faculdade que acontece, mas eu creio que o senhor já viu alguns cases nascer lá dentro da faculdade, se posicionarem bem no mercado. O senhor pode abrir um desses pra gente? Claro. Eu vejo assim, dentro de um cenário de negócios, né? Onde a gente tem várias cabeças discutindo, pensando, a gente acaba desenvolvendo isso e ajudando, participando, construindo isso. Um dos casos, né, que eu vejo que foi uma construção e que foi desenvolvendo ao longo do tempo, nós tivemos como foi professor nosso, né? Sim. Hoje, por várias questões, está trabalhando demais, mas hoje é nosso professor eventual, né? Mas foi alguém que consolidou os negócios dele dentro da FAENE também, que é o Lula Filho, que hoje controla alguns restaurantes aí, acho que a Casa de Juja, no Mar. E agora até fora de São Luís, agora já tá lá tá em Tutóia, né, com a um resort tá lá, super apertada. cheio de mais restaurantes para administrar. Então começou ali. Em breve aqui com a gente. A gente está confirmando ali. Se o senhor quiser reforçar o convite, essa câmera é sua. Lula, vem que você tem muito para acrescentar. Lula Filho é um grande empreendedor, tenho o maior respeito por ele. E eu fico muito feliz. Boa parte, alguns negócios a gente discutiu dentro da faculdade, ele mostrou para os alunos, e isso é extremamente relevante. Então, vem para cá, vem e conta a tua história aqui, que vai ser maravilhoso. E esse foi um caso, né? Então tem casos de lanchonetes, né? Tem muito empreendedor de sucesso que começa ali dentro da faculdade e a partir dali o negócio vai desenvolvendo. Então eu vejo assim, ali é um grande berço, né, de formação e de fomentar os negócios. Inclusive, até falando dessa turma de gastronomia. Sim, por favor, professor. A própria Dani é um exemplo clássico de quem não era da área da gastronomia, entrou impulsionada ali por outras pessoas que estavam entrando, era algo novo, ela é da área da arquitetura. Mas ela já percebeu o negócio, né? Então, hoje ela já desenvolve alguns projetos voltados para a hotelaria. Né? Por quê? Porque ela pegou know-how aqui, entendeu como é que o negócio funciona. Então isso é muito legal. Nós temos até enfermeiras que fizeram, e uma enfermeira que fez o curso, a Vânia, porque, Ricardo, eu quero abrir mais horizontes para mim, eu quero buscar. E ela já tinha sido nossa aluna fazendo um curso de qualidade e produtividade lá com a gente. E aí eu disse, pois venha para cá que tu vai gostar. E aí já visualiza um outro negócio, já quer montar um negócio na área de doces e tal, a partir, né, das experiências que teve no curso de gastronomia, hotelaria e eventos. Então, assim, a gente tem... eu já tive alunos, né, que foram nossos alunos e que montaram os seus negócios e que hoje é um negócio de sucesso. Né? Por exemplo, a Montenegro Express, que hoje trabalha com logística. Foi nossa aluna e desenvolveu e hoje é um sucesso nas entregas rápidas. Legal. Então, acho que essas experiências que dão, eu estava até comentando com vocês antes aqui antes de começar, eu já tive professores que trouxeram os negócios dele para dentro da faculdade e isso trouxe muita visibilidade, o aluno se empolga. Por exemplo, o Rafael Sombra, um cara que tem uma experiência grande dentro de negócio, trouxe para ali, os alunos adoram, querem fazer visita, querem olhar como é que funciona e tal. Então isso é muito legal. Agora acabei de lembrar, teve a Bulldog,
Porra, Sim, Bulldog. Felipe. O Felipe. Seu Hamilton também. Hamilton, né? Isso. Acho que a Cristiane também. Cristiane. Que é também sócia. Ela foi nossa Isso. professora lá. E, pô, eles trouxeram o case lá pra dentro, né? Eles foram lá, mostraram, mostraram como é que cada ponto aconteceu, fizeram uma semana lá de cases com a gente. Pô, foi fantástico. E eu acho interessante o seguinte, é fazer cachorro-quente. E agrega demais. Eu fui. Da coisa, né? Eu tava. Acho que eu comentei com. Acho que todos. Não sei o senhor, professor, mas Tainara, Flop, que é o nosso editor que tá ali hoje fazendo os cortes, enfim, ajudando a gente em tudo aí, produz também, o Cláudio Flop. A gente se criou comendo cachorro-quente do Bulldog, né? Pronto. Sim. Então, nossa, eu me lembro, é um negócio também, foi muito inovador pra época. Eu espero que o Felipe tenha contado isso. Eu falei, Felipe, se eu tivesse no seu lugar, o meu marketing se chamaria a maionese do Bulldog. Porque foi o primeiro empreendimento que começou a fazer a própria maionese, servir para os clientes, né, na época. E eu falava, cara, eu vinha pra cá comer só por causa da tua maionese. Aí eu saía de outro bairro, convidava o pessoal da igreja, vinha pra cá, não, lá tem uma maionese diferente. Né? Então são histórias assim que precisam ser contadas. Beijo Felipe, beijo Cris. Né? Eles fazem parte da minha história ali, desde quando eu namorava com a esposa, levei ela muito pra comer cachorro quente. É isso, faz parte da história da gente. É isso aí. Mas o legal, eles contando essa história lá pros alunos, e isso, pô, dá um impulso violento pra cada aluno desse. E não começou grande, não começou dando certo, assim, não, claro que foi uma construção. Mas com ideias como bem todo inovadoras. negócio, né? Com ideias bem inovadoras, fazendo um simples inovador. Perfeito. Porque fazer, eu até falo isso, eu vou pedir licença para eles, que eu dou exemplo deles dentro das minhas aulas. Porque eu digo, gente, fazer cachorro-quente é fácil, qualquer um pode fazer. Abrir um pão, botar uma salsicha dentro e alguns detalhes lá dentro. Isso não quer dizer que o Bulldog deu certo, que se eu montar um do lado dele vai dar certo também. Perfeito. Existe toda uma estratégia por trás, existe toda uma série de ações que foram tomadas, decisões e tal. E uma das coisas que eu achava interessantíssimo lá, que para mim isso já foi um divisor ali de águas, né? Foi um momento fantástico. E eles contaram isso. É a questão dos cachorros quentes por país, pô. Eu achei fantástico sim. Aqui. É o cachorro-quente da Alemanha, é o cachorro-quente dos Estados Unidos, é o cachorro-quente da Itália. Pô, nem sei se tem esses cachorro-quentes desses países desse jeito, mas só em ele falar, eu quero provar um de cada país. Caramba, eles têm uma linguiça lá, que é a linguiça suíça. Pronto. Aquilo ali já vai pro imaginário da galera. Já cria toda uma experiência ali pro cliente dele, expectativa, né? Eu quero provar esse cachorro-quente da Alemanha, como é que é? Quero provar, é com linguiça, tá? Eu quero olhar. E é muito estratégico, Você percebe que tem muita estratégia envolvida. Por exemplo, uma pessoa como eu, nunca fui na Suíça, nunca fui no Chile, nunca fui... Talvez no imaginário da pessoa, a imersão dele naquela cultura vai ser aquele cachorro-quente ali, né? Então eu acredito que seja essa a intenção, né? Exato. Então existe muita coisa envolvida ali, muita estratégia. Eu achei assim fantástico. O case deles é um dos cases que eu tenho mais admiração por essa inovação deles. E outra, como eu te falaste, começou simples, começou ali com carrinho, tal. Hoje eles não têm mais carrinho, estão todos em lojas mesmo, né? Sim. Com pontos fixos e tal. Franquia, tá franqueando já. Tá abrindo novos negócios. Cachorro quente. Então eu sempre falo pros meus alunos, pras pessoas que me seguem e tal, galera, um negócio para ter sucesso não necessariamente precisa ser uma coisa gigantesca e poderosa. Pode ser uma boa ideia desenvolvida de uma maneira estratégica, bem planejada. Eu acho que isso é o sucesso. E eu sempre falo, se você planejar, você tem a probabilidade de acertar muito maior. O não planejar é um risco muito grande, né? E eu não sei se dá tempo ainda a gente falar mais uma coisinha aqui para fechar. Sim, com certeza. Só para essa coisa do planejamento e do não planejamento. Olha que eu já quebrei a cara não planejando e executando. E também tive problemas mesmo planejando. Sim. Eu falei com vocês no início, né, que além da faculdade, a gente tem também o colégio, que é o Colégio Objetivo. Quando a gente montou o Colégio Objetivo, na minha cabeça, junto com outros 2 sócios, eu e minha esposa e mais 2 sócios, a gente imaginou o seguinte, bom, o Colégio Objetivo vai ser difícil, né? Porque eu já sou da área da educação, então...
Mas eu me aproximei de 2 sócios que eram da educação menor, que é colégio, que é os Mussalem, né? Sim, o Felipe Mussalem e o Paulo Mussalem são nossos sócios, junto comigo e com o Michele. Então, unimos as famílias Carreira e Mussalem, a experiência que eles tinham com o colégio e a experiência que eu tinha com o negócio e com a faculdade. Tudo educação e tal, vamos juntar. Vai ser sucesso, uma marca forte, já teve no Maranhão há não sei quantos anos, há 20 anos atrás e tal, é uma franquia, tá toda hora aí nos jornais, passando gente nos vestibulares, vai ser um sucesso. Uma estrutura muito boa, que é a estrutura da faculdade, tá lá, ociosa durante o dia, só funcionava basicamente à noite. Botamos a escola para funcionar, fizemos um planejamento, não foi à toa não. Além da experiência, nós contratamos. Eles falaram assim, não, vamos contratar uma empresa de consultoria, vamos contratar um consultor, vamos fazer uma pesquisa de mercado, vamos fazer uma análise, vamos no Sebrae, fizemos todo um planejamento, fizemos um plano de negócio, tudo bem estruturado, com 4 pessoas que eram da educação. E aí... eu mesmo atendi muitos pais, muito lá querendo saber sobre escola. A gente brinca que no primeiro ano nós tivemos mais de 600 visitas na nossa escola, para começar. E nosso ponto de equilíbrio eram 100 alunos. Nosso ponto de equilíbrio, porque a estrutura era grande. Sim, sim. 100 alunos para pagar professor, pagar tudo. Esse era o nosso ponto de equilíbrio. E eu estava muito eufórico. Pô, nós vamos conseguir 200. A nossa capacidade lá na faculdade é 500 alunos. Pô. A faculdade não é grande, a estrutura da gente não é grande. Então eu falei, pô, a gente vai conseguir aqui, fácil, esses 100, né? Só que colégio, escola, ela tem uma relação diferente com o cliente. Porque, galera, não é o adulto que tá indo para lá. O adulto tá levando a coisa mais importante da vida dele, Sim. pô. É o filho e a filha. Aí ele olha um cara de 1,91 m, aí nessa hora talvez a altura foi desgastante. Quem é esse cara que vai cuidar do meu filho? Os outros sócios são tudo grandão também. Minha esposa é mais baixinha, mas é tudo bando de gigantão. Quem são essas pessoas que vão cuidar dos meus filhos? Não, a escola eu conheço, a estrutura é boa, o colégio é bom, mas peraí. Deixa começar o primeiro ano, que eu vou ver se a escola é boa mesmo, e talvez ano que vem. Eu tive muitas promessas, sabe? Com quantos alunos nós começamos? Esse número é mágico na nossa vida. 42 alunos. Começamos dando prejuízo. Com todo o planejamento, com toda a experiência, nós começamos com 1 ano de prejuízo. Bancando a escola. Por quê? Porque a escola tinha que funcionar. Eu tinha sala de aula com 2 alunos, pô. Mas eu tinha que ir até o fim, porque eu me comprometi. Perfeito. Né? Eu também não dormia, né? Não dormia nada. Sim. Como é que eu vou pagar essas contas? Mas a coisa funcionou. E aí eu entendi, caramba, o negócio escola é diferente. É diferente. Eu nunca chegou ninguém lá na faculdade querendo olhar o banheiro da faculdade. O pai quer olhar o banheiro. Deixa eu ver onde é que meu filho vai fazer as coisas. Deixa eu ver. Esse banheiro. Tem banheiro para pequenininho? O meu filho é pequeno. Esse vaso tá muito alto. A gente teve que botar um vaso pequeno. Aí, eu quero olhar a cantina. Deixa eu falar com a moça da cantina. Eu posso provar uma coxinha para saber se é muito gordurosa? Essas perguntas ninguém da faculdade faz, pô. Sim. Mas o pai toda uma faz. estrutura familiar para criança, né? O Inclusive, geralmente a Tainara tem muita afinidade com a parte de experiência do cliente, né? Uhum. E é engraçado, a gente comenta isso de vez em quando. Nós, empresários, perguntamos muito para o mercado. Para sentir o mercado. Mas existem casos, e aí eu tava procurando um objeto desse, um caso como esse, para eu falar para Tainara, e o senhor acabou de dizer. O mercado perguntando pra gente, né? Tipo assim, você consegue satisfazer essa expectativa aqui? Rapaz, foram perguntas que eu não sabia nem como responder. E a pergunta mais inusitada que eu tive de pais que estavam lá é: você é filho de quem? Eu sou filho de quem? Eu quero saber quem são seus pais. Aí eu disse, né? Sou filho de Jacinta, do Pedro. Eles têm escola? Não tem escola. Porque normalmente, se você pegar aqui, as escolas mais tradicionais de São Luís são escolas de famílias. De famílias, aí vem... Que tá na segunda. Dizer, algumas delas já foram até vendidas para grupos educacionais, mas a história dela começou com famílias. Pô, e que família de escola que eu tenho? Aí eu disse, calma, que meu sócio tem. Aí eu chamava o sócio, a mãe dele é dona de escola. Ah, você é filha da fulana, lá da dona Duda Mussalem, e tal. Aí, beleza. Então, assim, são coisas que a gente não sabia. E graças a Deus a escola, ela começou ali com muita dificuldade, a gente bancando, mas no segundo ano a gente
arrebentou e já fomos para 150 alunos e graças a Deus depois montamos a segunda unidade. Então, mais uma vez, por mais planejamento, experiência, não sei o que você tenha no mercado, ainda existe o risco de dar errado. Perfeito. Porque tem coisas que você não conseguiu conectar com o mercado. Como é que eu ia saber que a coxinha, se é gordurosa ou mais gordurosa, faz diferença? Se o vaso sanitário, se é pequeno ou se é grande, faz diferença. Poxa, se o meu pai ou minha mãe que não tiver escola, isso vai fazer a diferença. Então são coisas que eu só aprendi hoje dentro do negócio mesmo, vivendo o negócio. E hoje eu já vivo escola há 6 anos, né? Então, São dores que eu acredito que todo empresário passa no início do negócio ali, né? E que a gente está o tempo todo nesse termostato, tentando ajustar ali os detalhes, tentando pedir feedback para o cliente, o que a gente pode melhorar, como é que foi a tua experiência. E aí, trazendo isso para a área educacional, e aí já dei aula para crianças, já dei aula para adolescentes e até para adultos, né? E até mais velhos, senhores. E é sempre esse desafio de saber adaptar, né? Surgem as particularidades que às vezes a gente não está preparado, às vezes um cliente, por exemplo, quer um chá, quer um café, você não tem um chá. E aí você... Mas... Geralmente as Ela pessoas... está citando isso porque aconteceu ontem, né? Por exemplo, a gente fica exato. sempre discutindo aqui nos bastidores, conversando, pô, tá faltando chá, vamos botar um energético, vamos botar um suco, vamos botar não sei o quê. Isso a gente tá falando de coisas básicas, isso vai depender do negócio, né? Do que você tá trazendo. Para a área da educação, eu imagino que tu passou ali, tu disse que começou desde sendo professor de pré-vestibular. Pronto. Aí passou para o nível superior, foi para o voltou negócio, voltou de novo. É isso. Mas tu tem uma grande trajetória ali na área educacional, Sempre, né? sempre. E além disso, do que mais você explora na área de negócios ou da tua vida? Bom, na verdade, a gente tem alguns planos aí de negócios, até por essa coisa da gastronomia e tal, de tanta coisa que eu tô desenvolvendo, que eu acabei gostando e a gente tem planos aí para um negócio voltado para a área da gastronomia, né? Então ainda é um negócio que está ali sendo prototipado, ali, organizado, mas a gente está com uma ideia, eu e minha sócia que está sempre comigo aí, que é a minha esposa, da gente montar um negócio voltado aí para a área do entretenimento, da gastronomia e tal, do lazer. Então, em breve, vocês vão ficar sabendo. Eu vou sair um pouquinho dessa bolha da educação, né? Que eu gosto muito, que eu vou continuar, mas eu quero, né, buscar outros caminhos também, que eu acho que... É um desafio, né? O empreendedor quer sempre desenvolver alguma coisa. O empreendedor vive de oportunidades, né? O senhor enxergou ali uma oportunidade, já vai... E precisa estar sempre inovando, né? Inovando tanto no seu próprio mercado quanto em outros. A gente tem que buscar o tempo todo. O tempo todo. Maravilha. Então a gente vai aguardar ansioso pelos próximos... Eu venho depois contar as histórias aqui. A gente vai... No segundo episódio a gente conta. Eu conto com detalhes. Ricardo, gostaria de agradecer a tua participação, ter aceitado aqui o convite, a tua presença, compartilhar aqui toda a tua trajetória. E você, antes de encerrar, gostaria de deixar alguma mensagem, trazer algo especial para o teu público? Claro. Primeiro, eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Eu sempre gosto de conversar um pouquinho e hoje vocês até... fizeram perguntas e outros podcasts que eu participei, era mais realmente contando o negócio, mas hoje eu contei um pouquinho da minha história mesmo desde o início, quando criança e tal. Perfeito. Que foi realmente uma experiência legal. E parabenizar vocês mais uma vez, eu acho que programas como esse, ações como essa são fundamentais para a gente integrar mais, né? Desenvolver mais negócios e pessoas também, né? Bom, e para a nossa audiência, né? Para a galera que está nos assistindo, para os meus alunos, pessoas que não me conheciam, estão me conhecendo agora, enfim, eu acho que o que eu queria deixar como mensagem não é aquela coisa de dizer assim, faz, que você consegue, tal, que você vai ter resultado, confie em você. Mais do que isso tudo é importante. Mas cada ideia que você tiver, você precisa se preparar para ela. A gente precisa de esforço, a gente precisa de suor, a gente precisa de aprendizado, a gente precisa treinar aquilo, analisar aquilo. Quando eu olho a experiência, por exemplo, quem tiver oportunidade de assistir Fome de Poder, é um filme que conta um pouquinho da trajetória do McDonald's. Caramba, os caras treinavam noite e dia pro sanduíche sair em 2 minutos. Isso não se desenvolve de uma hora para outra. Isso é treinado.
Isso é repetido várias vezes. Então, se você realmente quer um negócio, acredita nele, estude esse negócio, aprenda sobre ele, que a probabilidade dele dar certo é boa. Não quer dizer que ele vai dar certo, mas se você se preparar, se você se planejar, eu acredito que esse negócio tem probabilidade de dar certo. Então, essa seria assim meu comentário, né? Que eu queria deixar para a galera se você tem um sonho, transforme esse sonho em algo prático, em algo real, através de conhecer aquilo ali, desenvolver aquilo ali, analisar aquilo ali, estudar sobre aquilo e, claro, se cercar sempre de pessoas que podem contribuir. Então, acho que é isso. Sensacional. José, você tem alguma pergunta? Quero agradecer o professor Ricardo. Eu sei que a sua agenda é concorrida. Muito obrigado por destinar esse tempo, contar um pouco da sua história aqui, sobre os negócios. É edificante, é importante pra gente, né? É importante pra audiência que pensa em empreender um negócio e tal, acha que tudo vai dar certo ou que nada vai dar certo. Então, aqui o professor Ricardo enriqueceu muito esse debate. Sou muito grato por isso, pela sua presença. Queria falar para você que acompanha a gente, segue a gente nas redes sociais. Não deixe de compartilhar esse episódio com aquela pessoa que você lembrou, compartilha com ela. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, tá certo? Dá um joinha, faz um comentário lá. E para você que... José, eu queria patrocinar o programa, eu quero fazer um merchan. Olha, tem espaço para você, a gente abriu um espaço agora para patrocinadores. Se você quiser fazer merchan, tem esse espaço aqui para você, tá bom? Bem, Thay, quem quiser seguir a gente nas redes sociais... Segue @mhub92 no YouTube e você também encontra a gente no @MediaHub92 lá no Instagram. Ricardo, quem quiser te encontrar, qual a tua rede social? Vamos lá. Olha, ricardo.carreira, todas elas tá com esse formato, ou seja, Instagram, LinkedIn, é sempre ricardo.carreira. No YouTube também tem um canal nosso lá que é Ricardo Carreira, é tudo junto, não tem um ponto, né? É youtube.com/Ricardo Carreira. E quem também quiser seguir a Faculdade FAENE, @Faculdade FAENE no Instagram, no YouTube e tal, a gente tá por lá. Vamos lá trocar umas ideias, vamos bater um papo, tem muita coisa interessante que eu gosto de colocar por lá, esperando vocês. É isso. Maravilha. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Flop, você é sempre mágico. Créditos. Obrigada, Ricardo. Professor. Foi bom, hein? Foi sensacional. Chegou até momentos que eu ia me emocionar aqui. Segurei aqui pra não emocionar. Eu tava Essa lembrando. mesa aqui, ela traz muitas Aí eu ia emoções. segurar. Pô, peraí, calma, deixa eu me segurar. Não precisava. Não se preocupe que ela Agora é a eu prova vou fazer uma d'água. observação. Flop, né? O flop passou, acho que passou aqui 1h30.